E naquela sexta-feira, queridos, eu trouxe anteontem, eu trouxe uma palavra, e essa palavra ela faz menção aos dias de Elias. Eu queria estar replicando essa palavra aqui com os irmãos. Busquei muito do Senhor a necessidade que nós temos, que eu tenho dessa palavra. Então fiquem tranquilos, tá certo? Que essa pregação não é para você, é para mim. Eu já preguei uma vez e vou pregar de novo. Vou pregar mais algumas vezes, porque eu preciso. Não é porque você precisa, não. Eu sei bem que os irmãos estão atentos, estão cativos ao que Deus quer fazer, quer falar, quer agir. Mas eu quero dizer de antemão que essa palavra é para mim, tá? Então os irmãos quiserem vir de carona e receber, vamos juntos. Amém, queridos? Malaquias 4, versículos 5 e 6. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, Malaquias, Deus está falando através de Malaquias, e está falando acerca do profeta Elias, que ele enviaria, e faz menção ao grande e terrível dia do Senhor. Mas fala uma coisa que nos chama muito a atenção: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando eu leio esse texto, queridos, eu confesso aos irmãos que eu olho na dimensão horizontal e começo a observar que não é isso que nós estamos vivendo. Hoje nós vemos muitos pais que não converteram seus corações aos seus filhos, e muitos filhos que não converteram seus corações aos seus pais. Nós podemos ver nos dias de hoje, queridos, um verdadeiro caos familiar. Nós temos falado muito aqui sobre a questão de família, sobre a questão de honra, mas é triste quando nós observamos que esse não é o contexto em que vivemos, um contexto de honra, onde os pais são convertidos a seus filhos e os filhos convertidos a seus pais. Eu não estou falando de forma generalizada. Nós entendemos que, principalmente aqueles que têm princípios eternos, princípios da palavra de Deus, entenderam a importância da honra. Esse é o primeiro mandamento, com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Honra, para que seus dias sejam prolongados. Primeiro mandamento com promessa. É um mandamento que você cumpre e tem uma promessa: dias prolongados. Alô? Mas sabe, queridos, eu entendo também que essa palavra Elias, esse nome Elias, quando nós vamos ver o contexto de Elias, ele viveu cerca de 9 séculos antes de Cristo. 9 séculos antes de Cristo. Mas é interessante que ele está naquele contexto 9 séculos depois. 9 séculos depois, Jesus o convoca para uma reunião. E ele está lá no Monte da Transfiguração, numa reunião com Jesus. Alô? Já passamos 2000 anos de lá para cá.
Eu não sei quantos anos ainda temos para frente, mas tudo indica que Elias será uma das duas testemunhas que vem para pregar para Israel. Eu começo a ver a questão do espírito de Elias que estava sobre João Batista, anunciando, preparando o caminho do Senhor. Alô? Preparando o caminho do Senhor. Então Elias, ele profetiza durante o reino de Acabe e Acasias, seu filho, no reino do norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. E Elias, ele profetizou numa época muito delicada da história do povo de Israel, concernente às questões religiosas. Era um momento muito delicado. Por quê? Porque nesse momento Acabe, juntamente com Jezabel, eles introduzem a idolatria em Israel. Eles introduzem a idolatria e juntamente com isso, uma perseguição aos profetas, uma perseguição ao povo de Deus. Nesse momento, Elias, indignado com tudo que estava acontecendo, o homem que tem contato de primeiro grau com o Senhor, o homem que tem contato, o homem que é capaz de, dada a sua intimidade, chegar e dizer com toda a propriedade: assim diz o Senhor. Ele não fala dele mesmo, mas agora, inconformado com tudo aquilo que está acontecendo, ele declara agora 3 anos e meio de seca. Eles estavam vivendo numa prosperidade que nunca havia. Depois da separação dos reinos, depois de Salomão, Israel nunca tinha experimentado tanta fartura, tanta bonança. E eles estavam vivendo nesse contexto de muita fartura. Mas aí chega Elias e não se conforma com aquilo que o povo fez. Foi dar as costas para Deus, trocar Deus por uma coisa, deixar de adorar a Deus para serem idólatras. E ele agora profetiza durante 3 anos e meio não vai chover. 3 anos e meio não vai chover. E aí, queridos, começa a entrar agora não só a crise religiosa, mas começa a entrar agora a crise financeira em todo o país. Eles começam a experimentar a escassez, porque enquanto economicamente se está bem, então há um engano. Está tudo bem. Quantas pessoas, por estarem bem financeiramente, dizem: é muita bênção de Deus. De repente nem é. De repente nem é bênção de Deus. Sabe, que todos aqui viram na televisão, passou várias vezes isso. Um político corrupto que recebeu um dinheiro, era uma propina. E quando ele termina de receber aquele dinheiro, ele vai e ora, abençoando a propina. Que Deus é esse? Será que ele está olhando para o Deus certo? Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 24:1 diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. O rei Onri, que era o pai de Acabe, ele procurou estabelecer boas relações
com as nações vizinhas. E para fazer isso, uma das artimanhas de Satanás foi fazer com que ele casasse o seu filho Acabe com Jezabel. Exatamente o casal que introduziu em Israel a adoração a Baal.